Salve, salve, povo lindo! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao primeiro BP Podcast da história. Muito prazer, meu nome é Bruno. Meu nome é Pedro e estamos este aqui com o BP Podcast. O melhor podcast de São João da Boa Vista e região. E hoje, pessoal, vamos tratar sobre um tema muito atual, envolvendo os jovens, envolvendo também os nossos queridos professores. Vamos falar um pouco sobre os estudos na quarentena, como está sendo, quais foram os maiores impactos, os vestibulares, o que está acontecendo, gente, pelo amor de Deus. Então, trouxemos aqui convidados especiais também para debater um pouco sobre esse tema, não é verdade, Pedro? É isso aí, Brunão. Trouxemos aqui alguns alunos, um professor renomado também, com uma visão ali sobre o assunto que está acontecendo, diretamente relacionado a pesquisas. Vamos então ter um lado tanto de vestibulandos, como também um lado ali do nosso professor querido Paulinho, que está aqui conosco hoje. Temos aqui a Júlia Ribeiro, o Brian, o João Pedro Alves e a Fernanda Matos, 4 alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Angus São João. A gente trouxe aqui eles para passar um pouco desse lado para vocês, como está sendo a preparação dos alunos, o que mudou nesse período de quarentena e coronavírus, e também um pouco do lado que o Paulinho vai passar para a gente, o lado dos professores, como eles têm se preparado, como têm preparado as aulas, as expectativas e visões dele para o futuro de vestibulares e do futuro da educação também no nosso país. Exatamente, Pedro, muito obrigado. E tudo bom com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Certinho? Joia, Bruno. Beleza, tudo certo. Tudo bem aí? Tudo bem. Certo, pessoal, tranquilo. Vamos começar então o nosso debate, nossa conversa de hoje. Primeiro, vamos falar com os alunos. Pessoal, para vocês, né? Tanto para mim, tanto para o Pedro, quanto para a Júlia, quanto o João, para a Fernanda e quanto o Brian. Na hora, sim, que vocês receberam a informação que a gente ia entrar na quarentena, que a gente ia começar a ter aula por educação à distância, o que vocês pensaram de primeira, assim? Então, eu fiquei meio apreensivo, né, pra saber como é que a escola ia lidar com isso, porque, querendo ou não, ninguém tinha passado por isso antes, né? Era uma coisa completamente nova. E, assim, já era uma certa insegurança de saber se a escola vai conseguir lidar com isso, se o nível das aulas vai ser o mesmo, se a gente vai conseguir estudar em casa, né? Porque, assim, aparecem mais distrações, você tem que ter uma rigidez maior consigo mesmo, né? Então, eu fiquei bastante inseguro com essa parte. Certinho. Mas você, João Pedro, se acostumou com o tempo, com essas mudanças? Como é que foi? Acostumei, né? Não tem jeito de não acostumar. Senão, aí já tomou bala já e já era. Mas é complicado, né? Porque você precisa se readaptar a uma rotina completamente diferente, né? E aí leva um certo tempo que se as aulas se mantessem presencial, você não ia perder tentando se adaptar à situação, né? Então, mas deu certo no final, né? Eu acho que com a maioria das pessoas, se a pessoa manteve uma rotina ou tentou manter, a longo prazo deu certo. É como se fosse um outro mundo, né, que a gente está vivendo basicamente, né? Passamos da área de presencial, né, de presenciar as situações para vê-las por uma tela de computador, não é? E vocês outros aí, o Brian, a Fernanda e a Júlia, como é que foi para vocês também essa situação? Eu vou falar porque ninguém falou, né? Mas, ô Bruno, é o seguinte. Como eu não tenho ainda na cabeça um curso, uma coisa assim que eu quero fazer, é muito difícil porque eu não tenho uma inspiração para falar assim, eu vou parar, vou estudar para conquistar o que eu quero, entendeu? Então, para mim é uma coisa muito complicada. No começo, eu achei ótimo a gente tá fazendo os exercícios online e tal, porque eu tava conseguindo me organizar e eu tava mais focada. Agora eu não tô tão focada como no começo da quarentena, entendeu? E isso é uma coisa que eu fico irritada comigo mesma. E por mais que, por exemplo, tenha um dia que eu não estudo, que eu não faço nada, eu também não aproveito para fazer o que eu gostaria de fazer, porque eu fico com aquele peso na consciência, entendeu? Então, é meio complicado. Só que, na minha visão, eu acho que a nossa escola, por exemplo, está lidando muito bem e conseguindo proporcionar para a gente tudo que a gente precisa. Só que, por exemplo, tem aula que eu prefiro deixar de assistir a aula
e estudar sozinha através do livro-texto. E se precisar de alguma coisa, eu vou lá, assisto um pedacinho da aula para tirar essa dúvida. Mas mesmo assim fica meio complicado, porque a gente não cria aquela rotina igual quando a gente está tendo aula normal, entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente está tendo aula, a gente está acostumado a acordar cedo e levantar, a gente sabe que a gente vai, por mais que a gente está indo acordando cedo e indo para a escola, a gente está lidando com outras pessoas, a gente está tendo um relacionamento, entendeu? E ali não, ali você não tem vontade de levantar e falar assim, ai, agora eu vou ligar o computador e assistir a aula, entendeu? Na escola a gente ainda fala assim, eu vou pra escola, mas eu tô com os meus amigos lá, vou ver meus colegas e tal. E no computador a gente já não tem tanta vontade assim. Então, deixa de ter uma rotina, de, né, presenciar tudo. Então é mais complicado, é mais difícil de você seguir, vamos falar assim. Então, pra mim, é mais difícil isso. Então, para você ter esse desafio de não ter a presença de seus colegas torna a escola um pouco mais complicada, mais do que já é, né, Fernanda? É, é complicado mesmo. Tipo, você não ir a algum lugar ou sair com seus amigos também é uma coisa muito difícil mesmo. Como, por exemplo, a gente já não se vê faz uns 4 meses, se não me engano, né, pessoal? 4 Por aí. meses? Mais ou menos isso, né, Brunão? Por aí, por aí. A gente Então, entrou em quarentena em março, né? No começo de março. isso, por aí, no começo de março mesmo. Então, também essa distância que tem entre a gente, e também, principalmente você falou também que tem dúvida no qual curso que você vai seguir, certo? Isso, Bruno, isso. E então também é uma muralha que você tem que passar também. Mas assim, Fernanda, você já tem algum plano na cabeça? Você já tem alguma determinada área que você quer seguir? Como é que tá funcionando? Então, Bruno, é igual eu falei, porque, por exemplo, quando você tem um sonho da sua vida, uma coisa assim que você fala, eu quero isso pra minha vida, porque isso vai trazer isso, N coisas pra nossa vida, a gente se sente inspirado. Então, você vai falar assim, eu vou sentar ali e vou estudar, porque eu preciso passar no vestibular, porque eu quero fazer isso pra minha vida. E eu não vou conseguir alcançar o meu sonho sem fazer isso. Então, pra mim, o meu sonho, desde muito pequena, sempre foi ser atriz. Sempre foi. Eu tenho isso na cabeça desde muito pequena. Então, nunca passou pela minha cabeça eu falar assim: eu vou ter que escolher um curso e vou me formar nisso. Entendeu? Então, eu não é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, porque nunca passou pela minha cabeça. Só que a gente vai crescendo e a gente vai vendo que não é que a gente não tem certeza que tudo que a gente quer a gente vai conquistar. Porque tem coisa que é muito difícil de conquistar, entendeu? Tem muita coisa que a gente tem que ter sorte de acontecer, de ter uma oportunidade. Não é igual a gente, por exemplo, a gente estudar e passar numa faculdade. Não é uma coisa que a gente consegue fazer um esforço através da gente e conquistar. É uma coisa que a gente tem que ter sorte, oportunidade. Então, o que minha mãe sempre fala, meus pais sempre falam, eu tenho que trabalhar com o que eu quero, mas eu tenho que ter uma maneira de garantir que eu vou ter como sobreviver, né? Assim, ter uma vida boa se não der certo. Então, o que acontece? Eu tenho que ir atrás de um curso para eu fazer, um curso que eu me dê bem, que eu consiga trabalhar direito, só que eu posso seguir o meu sonho, só que eu tenho que ter um diploma guardado para que, caso não dê certo, eu use ele para poder ter a minha vida, ter a minha casa, criar os meus filhos, enfim. Então, tá muito difícil para mim, porque eu gosto de muitas áreas, né? Então eu fico muito perdida. Porque, por exemplo, eu gosto muito da área de biológicos, eu dou muito bem. E, por exemplo, eu penso em fazer medicina, porque eu gosto muito da área de ginecologia e obstetrícia. É uma coisa que eu gosto muito. Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre essa área, eu leio muito sobre. Gosto muito da parte de MedVet, que eu, desde pequena, sempre gostei muito de ler sobre e de cuidar de animais, tanto que a minha cachorrinha eu peguei na rua, eu que cuidei, eu que fui atrás de tudo. E também tem a parte, por exemplo, de direito, porque eu falo muito bem, eu leio muito. Então, todo mundo sempre falou para mim que é uma área que eu ia me destacar, que eu ia me dar bem. Então, eu também fico em dúvida ali, porque
é uma coisa que eu gosto, sempre gostei dessa área também. E, por último, a parte de arquitetura e urbanismo, porque eu andei pesquisando muito sobre a área, a gente estuda muito sobre a área da arte. Então, era uma área que eu ia acabar me destacando e me dando bem também. Então, como você pode observar, estou perdida em 3 áreas, né? Humanas e biológicas e um pouquinho de exatas em arquitetura e urbanismo. Então, tá meio difícil, assim. Tô meio perdida. Tá meio um bololô, então, vamos dizer assim, né? Mas Ô, Brunão, o que Oi, pesa Pedrão. muito... Opa! pode falar, Fer. Pode falar. falar, O Fernando. que pesa muito na minha consciência, na hora de escolher um curso, é que eu fico com medo de, por exemplo, eu ir lá me esforçar para fazer medicina, por exemplo. Porque uma coisa que eu tenho na minha cabeça é que, por mais que seja difícil, todo mundo é capaz. Eu demorei muito a entender isso. Só que eu acabei entendendo que se eu quiser, eu consigo. Só que o que pesa na minha cabeça, na hora de escolher um curso, é pensar que, por exemplo, eu vou lá, estudo e passo numa faculdade boa de medicina. Eu vou estar tirando a vaga de uma pessoa que sonha com isso, entendeu? E eu não acho isso justo, porque se fosse ao contrário, alguém que não quisesse, por exemplo, trabalhar na televisão, ser ator, e tivesse lá só porque tem que estar lá, eu ia ficar chateada, entendeu? Então é uma coisa que pesa muito na minha cabeça na hora de escolher um curso. É muito difícil. Entendi. Mas é meio complicado mesmo essa área aí quando você tá confuso sobre qual curso seguir. Por exemplo, eu já tive essa experiência, já decidi qual curso vou passar, né, adiante na minha vida, mas eu imagino também qual é a dificuldade dos jovens estarem neste momento. Pedrão, você queria falar alguma coisa? Eu ia falar, Brunão, que é exatamente legal esse ponto que a Fer levantou, de ela ter falado que sempre teve muito envolvida com essa parte, né, de estar envolvida com a mídia, com as artes cênicas. E é legal falar para o pessoal que a Fer, por mais que ela tenha falado isso de estar querendo buscar algo que também exige um pouco da gente de ir atrás, de procurar oportunidades, que ela tem também, ela tem todo esse envolvimento, seja no Instagram dela, no Twitter, no YouTube, que ela tem já um canal dela há algum tempo, né, tá direto lançando assim uma interação com o público que ela já vem conquistando há um tempo. Então é legal a gente ver que hoje, no nosso cenário de profissões, né, no momento que a gente está, ainda mais, que envolve muito essa questão da tecnologia, da mídia, é legal a gente ver essa diversidade de áreas que a gente pode atuar. Que eu achei muito bacana isso que a Fer falou, porque eu percebi que encaixou muito com o momento que a gente está vivendo, né? Que tem toda essa questão da internet. Então é legal a gente falar isso, que hoje em dia não fica só restrito a cursos que já tinham antes nas universidades, ou cursos clássicos, né? Como medicina, engenharia, direito. Que agora sim a gente está tendo essas divergências de carreira, essas novas profissões que estão surgindo aí, e é muito bacana. É lógico que tenho receio por ser algo novo, mas que também nada impede de ser uma profissão, por exemplo, que mescle várias áreas do conhecimento, como propriamente a atuação numa televisão envolveria o jornalismo e propriamente artes cênicas, né, Brunão? Como Sim, você mesmo exatamente. quer fazer jornalismo, enfim, então eu acho muito bacana isso, que não é algo homogêneo, né? Não é algo homogêneo, ficou bem diversificado. Ô, Brunão, eu queria ouvir um pouco também do Brian e da Júlia, né? Queria ouvir como que eles estão, o ritmo, a rotina de estudos, ou a rotina de vida deles mesmo, que eles adotaram para esse período. Saber se eles acham que o desempenho deles foi maximizado ou se teve ali algum ponto que acha que ficou um pouco prejudicado, e se ficou, por exemplo, a gente tem um tempo a mais agora que a gente pode destinar, seja a busca por filmes e séries e livros, que traz para a gente também um pouco de conhecimento de mundo e questões assim, ou se eles não deixaram a peteca cair e continuaram numa rotina assim de estudos bem intensa. Queria saber um pouquinho dos dois, do Brian e da Júlia, e também depois pra gente ouvir um pouquinho do Paulinho do lado dos professores. Pode falar aí, Brian e Júlia. Pode falar, Júlia. Pode ir, Brian. Então, eu acho que em questão de desempenho, acho que na maioria das pessoas, eu acho que caiu um pouquinho.
No começo eu acho que não, mas depois foi caindo por falta de convívio com os professores, de tirar uma dúvida mais pessoal, assim. Mas eu acho que dá para tocar, mas é mais difícil, eu achei. Mas pelo menos pra gente que é de fora, uma coisa melhor é uma rotina exaustiva como era antes. Não que das outras pessoas que estudam na mesma cidade de São João não seja. Mas a gente acordava às 5h30 da manhã, pegava ônibus, chegava tarde em casa. Eu acho que isso melhorou pra gente. Mas eu acho que é um pouco mais difícil esse negócio de AD, porque, querendo ou não, a gente não tinha essa rotina, a gente não era independente o suficiente para fazer isso. A gente está desde sempre nas escolas dependendo dos professores e qualquer dúvida estava na nossa mão. Eu acho que foi bom, por parte foi bom para a gente criar asa, entre aspas, para a gente se lidar um pouco sozinho e pesquisar mais as coisas, essas coisas assim, mas eu acho que faz falta demais um professor ali que você possa conversar, não só de matéria, mas como eu estava em dúvida entre duas profissões, uma que não tinha nada a ver com o meu professor e a outra que tinha a ver, e aí a gente ia conversar e acabou que não deu dando tempo por causa desse negócio de quarentena aí. Mas eu acho que é isso. A rotina melhorou, mas o foco nos estudos deu uma caidinha, não dá para falar que não, no meu caso, pelo menos. Mas por lado diferente da Fernanda, eu já sei o que eu quero fazer, então eu tô focado mais nisso. Mas é isso. Posso falar? Pode. Pode falar. Pra mim, assim, caiu totalmente o jeito que eu tava estudando, a minha rotina diversificou muito, porque assim, eu acordava às 6, pegava van e ia pra escola, né? Chegava às 7h20, aí eu tinha, tipo, meio que uma obrigação de eu tenho que ir e tal. Aí, agora, com a ZEAD, eu acho que eu não tenho mais esse foco, mas, sabe, essa responsabilidade que tinha antes, que tinha que, eu tenho que ir mesmo. Então, aí a gente acaba, às vezes, ficando, vou assistir aula na cama, vou assistir deitado, não tem mais o mesmo foco, sabe? Mas é que nem a Fer falou, né? Quem tem que ter o foco e quem quer consegue, né? Porque, assim, na verdade, eu tenho várias dúvidas, porque eu queria fazer biomedicina, aí, no começo de tudo, eu sempre quis ser professora de matemática. Mas eu acho que, como eu vou conhecendo, assim, a área, pela responsabilidade que eu vou meio que mudando o foco. E, sabe, é complicado, porque eu tinha um foco, sabe? Vou estudar pra matemática. Então, beleza, eu vou focar em exatas. Ok. Agora, com o EAD, eu vou lá, eu abro o livro-texto de matemática, por exemplo, e, tipo, é muito mais complicado, porque antes a gente cria um elo com os professores, aí você chega na aula, você conversa, parece que você até aprende a matéria mais fácil, sabe? Porque na EAD você não tem mais aquele aspecto de estar ali perto da pessoa, você não tem mais tipo assim, eu vou chamar a pessoa num canto e vou conversar com ela. Por exemplo, uma aula que você tá. Aí agora você tá numa aula online, como que você vai falar pro professor? Você vai chamar ele para um canto, todo mundo vai estar junto, né? Só se você chamar ele depois. Mas, tipo, no momento que você questiona, você já não vai ter mais esse elo com a pessoa. Eu acho que complicou. Tipo, é o que o Brian falou, né? A gente cria asa, eu acho que a gente tem que criar uma responsabilidade. A gente cria, na verdade, uma responsabilidade maior. Que quando a gente estava na escola, a gente tinha os professores pegando no nosso pé mais, que a gente estava lá. Eles estavam olhando o que a gente estava fazendo, mais ou menos, né? E eu acho que é isso. A gente consegue perceber ali, tanto pelo que a Júlia disse, pelo que o Brian disse, essa diferença, né, de rotina. Eu e o Bruno não podemos falar isso também, porque direto a gente tem se falado, e tem dias que, por exemplo, dá ali 7, 8 horas da noite, que é mais ou menos até horas que a gente fica estudando, tem dias que mais, tem dias que menos, claro. E a gente fala, tipo, Brunão, hoje eu tô cansado, hoje bateu um desânimo, hoje bateu, fiquei um pouco deprimido hoje. Então, tem dias que o nosso humor, a nossa perspectiva de melhoria, a gente acaba ficando um pouco mais para baixo, né? E acho que isso é comum com todos nós que somos alunos, principalmente agora no terceiro ano, que já é um ano de muita responsabilidade, de uma carga maior ainda do que a gente tinha antes. A gente fica assim meio perdido, e agora com esse ritmo, com essa quarentena, tudo fica ainda mais intenso. Mas queria saber um pouco agora do Paulinho, que é professor de língua portuguesa, né, Paulinho? Queria saber um pouco de você, Paulinho, sobre como que você enxerga essa pandemia, mas não só
nas escolas. No nosso caso aqui, a gente só trouxe alunos que estudam conosco no ângulo, então a gente tem só uma visão de alunos de escola particular. A gente vai fazer ainda um podcast no futuro próximo sobre a visão dos alunos de escolas públicas. A gente quer saber de você, Paulinho. Se você tem essa perspectiva das duas escolas por lecionar em escolas particulares, ou escolas públicas, enfim, e como que você sente como professor? Como que você teve que se adaptar a essa nova rotina? Se você teve que aprender a lidar com a tecnologia de um jeito que você não utilizava antes, ou se você já tinha essa prática, e a sua visão geral sobre o assunto, Paulinho. Ô, moçada, boa tarde. Vocês estão me ouvindo aí? Normal? Tamo sim, Paulinho, tamo sim. Tá. Normal. Então, vamos por partes, né? Isso tudo é muito novo, né? É muito novo, no caso dos alunos, é muito novo. Pra gente, professor, é muito novo também. Então, a gente está aprendendo junto com vocês, na verdade, né? E a gente não tem uma segurança se as aulas elas estão funcionando ou não, se funcionam melhor do que antes ou não. Então, a sensação que a gente tem até agora é que a gente está trocando a roda do carro com o carro andando, entendeu? Então, assim, ó, vamos fazer, tá fazendo, porque não pode deixar parar, né? Agora, isso é... Bom, então, vamos lá. Os alunos da rede particular, no geral, eles têm acesso à internet, então suprem essa falta de conteúdo ou a questão do conteúdo de uma maneira muito mais tranquila do que os alunos da rede pública, né? A rede pública não tem. Você tem em torno aí de... no Brasil inteiro, você tem 5 milhões de alunos que não têm acesso à internet, né? Isso complica significativamente o estudo formal desses alunos, né? Então, a rede pública é uma outra questão e muito mais grave, né, da gente resolver. Mas é muito complicado, né? Agora, a gente sente muita falta também, isso é fato, do contato diário, da dinâmica na escola, porque a escola não eu acho que se engana aquele que pensa que a escola é o local para você passar determinado conteúdo, sabe? Conteúdo em si, você tem acesso a 500 lugares e de forma muito mais eficiente do que muitas vezes a aula na escola, sabe? Eu não tenho ilusão, eu acho que ninguém deve ter essa ilusão de que a gente, professor, é detentor de uma informação que só a gente tem. Isso não existe. Entende? Você pode achar 500 aulas melhores que a minha sobre sujeito na internet. Isso é muito tranquilo. Isso é fácil resolver. A questão do conteúdo você resolve muito fácil. O que é fundamental na escola, e isso eu acho que pega muito, é que, primeiro, a escola é o único local em que você consegue, hoje em dia, promover a igualdade. Sabe? Você consegue, não digo nivelar, porque isso aí é uma outra discussão, mas você consegue incentivar a igualdade social na escola, seja ela na pública ou na privada. Segundo, que esse contato humano, o ser humano é feito para contato humano, físico, olho no olho, entendeu? E não está tendo, e a gente sente falta disso. A gente, professor, e eu estou sentindo muita falta disso. Chegar na escola e ter esse contato físico humano, ver os alunos, né? Isso interfere absurdamente no ritmo das aulas. Agora, professor, a gente está aprendendo uma série de coisas sobre acesso à tecnologia, sites, ferramentas de áudio, vídeo, de comunicação assíncrona, enfim, né? A gente está aprendendo muito, que é o que a gente vai ter que fazer. Mas a escola não é isso, entendeu? A escola não é isso. O aspecto humano da escola, ele tá... É que não tem outro jeito, né? Tem que ser assim, mas é, ele ficou, ele se perdeu, o aspecto humano se perdeu.
Nas minhas aulas, vocês vêm, eu entro, fico lá conversando, e aí, como é que vocês estão, tal, tal, que é para ter o mínimo desse contato humano. Eu, por mim, abri o áudio, abri o vídeo, todo mundo abriu o vídeo, e a gente ficava tomando café junto, coletivo, entendeu? Batendo papo, conversando, se vendo, se emocionando, e é isso. O que a gente está aprendendo eu acho que assim, a gente está aprendendo, os que ainda não tinham sacado, a gente está aprendendo a importância do contato humano, a importância do ser humano, a importância da reflexão, a importância da humanidade, de você desenvolver o sentimento humano pelo outro. A gente está aprendendo isso nesse momento. Que a vida não é só exatas, que a vida não é só física, que a vida não é só matemática, que a vida não é só química. É isso tudo também, mas é também o humano, o ser humano, o carinho, o afeto, a reflexão, a gente enxergar a vida com outros olhos, sabe, de seres humanos, né, que é o que a gente é. É um momento de aprendizado. Agora, é, posso falar mais uma coisinha? Pode, claro. Dá tempo? Pode, Eu vi a Pode. dúvida do pessoal aí sobre o que é, o que não é, o que vai fazer, o que não vai fazer, enfim. Posso me avançar? Vocês vão abordar isso? Ou eu posso já dar um pitaco aí? Não. Já pode falar. Tá tranquilo. É que vocês falaram que podia ficar à vontade, então eu estou ficando à vontade. É assim, ó. é, Em relação à rotina de estudos, moçada, eu acho que é importante vocês manterem uma rotina de estudos rígida, tá? Eu não estou desprezando em nenhum momento essa formação escolar do conteúdo. É interessante que vocês adquiram esse conteúdo de alguma maneira. Então, mantenham uma rotina rígida de estudos, entendeu? Acorda a hora X, assiste a aula até a hora Y, descansa, faz aí um roteirinho de 1 hora de estudos com 10 minutos de intervalo. E aí, sabe, 10, 15, 20 minutos, enfim, de intervalo, volta, mais 10, 15 minutos, volta, até você concluir o estudo diário seu. Você vai deixar acumular? É natural que isso aconteça. É óbvio que vai acontecer de você acumular o conteúdo, claro. Mas você tenta evitar ao máximo esse conteúdo acumulado. Agora, não se preocupem. Imagina, quando a gente estava nas aulas na escola, né, enfim, já era assim, agora muito mais. Não se preocupem com a escolha do que vocês vão fazer. Sabe, vocês não podiam se preocupar com isso antes e agora muito menos. A gente nem sabe como é que o mundo vai ficar. A gente nem sabe o que vai acontecer daqui para frente. Sabe, não vai ser mais o que era. Esqueçam que vai ser o que era antes. A gente está diante um dos maiores desafios da humanidade. E a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se alguém tinha uma expectativa, tipo, olha, eu vou fazer o curso X, porque o curso X vai me dar uma qualidade Y de vida, bicho, esquece isso. Esquece. Agora, já era assim, mas agora isso fica muito claro. Eu acho que é hora de ouvir seu coração. Sabe, o que que eu quero fazer? O que que vai me fazer feliz? O que que vai me realizar? O que que vai fazer com que eu me realize, eu contribua para fazer uma sociedade melhor? Sabe, eu acho que é esse o ponto. Ah, Paulinho, mas eu ainda não sei o que. Arrisca. O único caminho que vocês têm é arriscar. Arrisca. Deu certo? Deu. Segue em frente. Não deu, não gostou, não curtiu? Tudo bem, você para, volta e recomeça por um outro caminho. Normal, natural, tudo bem, é vida. Se já era assim antes, agora é muito mais, né? Agora eu acho que esse sentimento é muito mais necessário. A gente, como escola, a gente tem que pensar assim, que aluno eu quero formar? Quem é o cara que eu quero formar? Quem é esse cara que eu quero
que saia daqui. Eu quero que ele saia de que jeito daqui? Mais humano, mais cidadão, mais ativo na sociedade, no sentido de construir um mundo melhor. É esse cara que eu quero. Então, bicho, é esse o caminho. Então, vai por aqui. Boa. É isso. Mas, Paulinho, você comentou, né, da gente seguir o nosso coração, da gente partir adiante naquilo que a gente mais gosta, né? Mas e sobre a pressão exercida, tanto pelos familiares, tanto também até de amigos, como por exemplo, eu não falo sozinho, eu acho que a maioria dos nossos colegas aqui presentes já sofreu alguma pressão dos parentes sobre tal curso seguir. Ah, não, meu filho vai fazer direito. Não, meu filho vai fazer medicina. Algo do tipo. Uhum. E como é que a gente vai tentar conseguir pular essa barreira? Eu ia perguntar isso aí São duas, agora, viu, Bruno? Ah, beleza. são duas coisas aí, né? Eu acho que a gente tem que medir, a gente tem que avaliar em que medida essa imposição, essa pressão acontece. E aí, cada um sabe o que acontece dentro de casa. Né? Não adianta, eu não posso falar aqui de fora, olha, faça isso ou faça aquilo. Né? Não existe. Não tem como você peitar uma situação dentro de casa, familiar, pai, mãe, tio, sei lá quem, fazendo algum tipo de pressão, porque daí você vai arrumar uma dor de cabeça gigantesca, você vai criar uma mágoa gigantesca, vai criar um mal-estar gigantesco dentro de você, que você não vai ter nem equilíbrio mínimo para poder resolver uma situação básica. Tipo, olha, eu vou marcar que curso na ficha do vestibular, entendeu? Se for esse caminho também do vestibular, entendeu? Porque às vezes nem é. A gente tem um monte de coisas hoje acontecendo fora da universidade também que são muito legais, né? Que não é o único caminho. Agora, tá, eu acho que cada um, e aí é muito pessoal, aí vai de cada um, tá? Tem que ver em que medida você consegue falar, olha, não é isso que eu quero, e em que medida você não consegue dizer isso. Digamos que a gente pensa aí que a gente pensa numa situação em que enfim, você não consiga nem é, nem negar, você não consegue falar, olha, eu não quero isso. Existe uma pressão violenta para que você faça determinado curso ou siga determinada área. Entende? Você vai lá, vai brigar, vai peitar. Isso depende. Se você tiver uma estrutura para poder suportar essa mágoa que vai causar, tudo bem. Se você não tiver essa estrutura, porque magoar os outros é ruim e a gente fica mal quando a gente magoa os outros, então seja, sabe, equilibra um pouco as coisas, busca um curso mais ou menos dentro dessa pressão para você poder ficar um pouco em paz. Olha, não é exatamente isso que eu quero, mas eu vou seguir esse caminho aqui, vamos ver o que vai dar, e aí lá no meio do caminho eu mudo o rumo, entendeu? Aí eu já estou um pouco mais seguro, eu já me sustento, já estou fazendo mais ou menos o que eu quero, já estou um pouco mais independente, aí dá para eu assumir um pouco melhor esses é, esse outro caminho que minha família, enfim, não quer que eu siga, entendeu? Eu acho que não é fácil você driblar uma família, você dizer para sua família que impõe uma um determinado caminho para você, não é fácil. Mas eu acho também que não é fácil também você peitar, sabe? Você fala, olha, eu não vou e danem-se vocês, entendeu? Vou fazer porque, não sei, eu acho que você vai criar uma mágoa desnecessária aí e não sei se você vai ficar bem, em que medida você vai conseguir recuperar depois esse afeto ou refazer as relações, entendeu? Eu acho que não sei. É uma tensão que eu não precisa passar. Eu não estou falando também, eu não acho que você tem que ceder, não é isso não.
mas busca ali um caminho do meio até você conseguir ficar um pouco mais seguro. Ô, Brunão, Tá, fala, Pedrão. achei muito legal que o Paulinho estava comentando com a gente sobre exatamente esse ponto da gente equilibrar a nossa questão emocional com vestibulares, pressão de prova. Porque a gente vive num mundo, num país, principalmente, por a gente ser o único país no mundo que ainda tem esse sistema de vestibulares, exatamente como funciona aqui, é único e acredito que já ultrapassado, porque eu acredito que não meça exatamente conhecimento. Eu acho que conhecimento é uma coisa difícil da gente medir. Eu acho que é algo que não deveria ser medido dessa forma, né? O aprendizado, avaliado, sim, mas eu acredito que a maneira como ocorrem os vestibulares é um parâmetro de se medir conhecimentos que eu acho que já esteja um pouco ultrapassado. E o Paulinho falou exatamente isso, da gente equilibrar o lado sentimental com esse lado de estudos. E eu acho muito importante para a gente estudante e vestibulando, a gente ter esse conselho, essa visão de um professor. Porque a gente saber que o professor pensa assim, que ele está com a gente, que ele sabe que a vida é mais do que a gente está preparado para o vestibular ou algo assim, acho que isso é muito confortante e também é um apoio essencial para a gente. Eu lembro que ele falou, em 2018, numa aula dele, que ele, no final da aula, falou assim, gente, não julguem o outro se ele não quiser fazer faculdade ou se for um bom aluno e no terceiro ano não entrar. Fazer cursinho não significa necessariamente que você se preparou mal, mas tem todo um lado emocional. Talvez naquele ano você não estivesse bem, tivesse acontecido alguma coisa, que eu acho que é o nosso caso. É um ano muito conturbado, é um ano de pressão excessiva, seja só do terceiro ou seja pela pandemia também. Então, para todo mundo, não é um ano fácil e ninguém tem a obrigação de chegar no final do ano e conseguir fazer tudo o que planejou, porque não era o ano que a gente planejava, né? Não era a maneira que a gente estava esperando que fosse acontecer as coisas, e é lógico que todo mundo vai ter um desempenho um pouco influenciado por isso. Então, acho que está na hora, exatamente como o Paulinho disse, da gente esquecer de ficar só focado nesse lado de rotina de estudos e assim, porque isso é uma coisa que foi imposta sobre a gente há muito tempo atrás, que acaba, como é que eu posso dizer, comercializando o conhecimento, acaba transformando o estudo em uma mercadoria, que não é assim. Então eu acho muito bacana isso que o Paulinho falou, exatamente por isso, da gente ter esse equilíbrio entre o lado psicológico, o lado das dificuldades emocionais e também o lado dos estudos, porque a gente é mais do que só uma máquina de estudar, e ele é um ser humano complexo também, não tem só a obrigação de ficar ali preparando aula pra gente também. É o momento da gente conhecer isso, porque a gente já passou isso. Estão ouvindo aí, moçada? Beleza? Estamos ouvindo sim, Paulinho. Estamos ouvindo. Ah, voltou agora. Desculpa aí. Acho que caiu aqui. Fica tranquilo, fica tranquilo. Caramba, isso, hein? Estamos aqui já de novo. Continua falando o que você estava dizendo. Era basicamente isso, Brunão, que eu tinha achado bacana essa colocação que o Paulinho tinha feito sobre esse nosso lado humano também, de dificuldades emocionais, de ser um momento conturbado. E como eu disse, me lembro de quando ele tinha dito em 2018 pra gente não julgar caso um bom aluno no terceiro ano não seja aprovado, ou se ele mude de ideia no último ano, ou se não seja um ano brilhante que ele tinha programado, porque a gente não sabe como que vai estar a nossa vida. Parece que foi até uma premonição, né? Ele olhou pra gente naquela última aula, numa sexta-feira, eu lembro dele olhando pra gente falando, gente, você não sabe como vai estar a vida de vocês no terceiro ano. Então não fiquem presos a uma rotina, a um plano padronizado, né? Esse plano robotizado de só estudar e pensar só no vestibular, em aprovação, que na verdade é uma, como eu disse, no meu ponto de vista, é uma estrutura já ultrapassada, que eu acho que a gente deveria reformular a maneira como é feita a aprovação e, como eu disse, dessa maneira errônea de medir conhecimento.
A gente deveria avaliar o aprendizado, não medir o conhecimento. Exatamente, Pedro, exatamente. Essa questão que você tocou também sobre o psicológico do aluno, né, é uma coisa muito, muito difícil, né, na maioria das vezes, para os estudantes de reconciliar tanto a saúde mental quanto os estudos. Como, por exemplo, para vocês, nossos ouvintes também, estão aí nos escutando neste dia maravilhoso, a gente, eu falo por mim, falo pelo Pedro também, a gente não estuda o dia inteiro, tá bom? A gente é estudante do terceiro ano, a gente cansa de estudar também, só que não temos esse vício no estudo, este acúmulo de estudo muito grande. Então, uma dica aí para vocês também, vão com calma, vão no seu limite, vão no seu tempo, porque sua hora vai chegar, né? Você vai entrar na faculdade e não se desespere que fica tranquilo que esse momento vai chegar. Pedrinho, você queria falar alguma coisa? Só complementar o que o Paulinho falou, que a gente sofre uma pressão da família muito forte, né? Assim, depende do caso das pessoas e tal. Tem gente que fala, eu quero fazer medicina e não sofre muito dessa pressão familiar. Mas outra pressão também que a gente tem que combater muito é essa ideia de que no terceiro ano a gente tem que saber o que a gente quer fazer e que a gente tem que passar direto, Exatamente. entendeu? Porque não tem problema nenhum a gente pegar e tirar 1 ou 2 anos pra cuidar da gente, entendeu? Eu acho Exatamente. que na Inglaterra, que lá é normal, a pessoa terminou a escola, tira 1 ano só pra viajar, pra aproveitar, entendeu? Tá bom, a condição socioeconômica deles é completamente diferente, né? Mas assim, eles tiram 1 ano pra eles, e não só pra pensar, nossa, eu preciso passar no vestibular, ano que vem eu tenho que estar dentro, senão eu não vou ser ninguém na vida, né? Assim, isso não faz sentido nenhum, e é uma coisa que a gente cresce ouvindo que é o certo, que no terceiro ano é o nosso ano, a gente tem que passar, e que fazer cursinho é uma vergonha, né? E não é verdade. Imagina, exatamente. Você tirar um tempo para você. Entende? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não caiu agora, não, né? Não, estamos ouvindo. Estamos Tava ouvindo. ouvindo, Paulinho. Imagina, vocês estão, sabe, levem em consideração que numa situação natural, a geração de vocês vai viver, sei lá, até os 100 anos, sei, em torno de 100 anos, enfim. E, bicho, é muito cedo. Quer dizer, é lógico que tem gente que sabe o que quer, que já, né, sistematizou alguma coisa na cabeça, que já tem alguma coisa muito clara como escolha, enfim. É lógico. Mas é natural que agora, nesse momento, vocês saibam, vocês tenham uma certeza muito grande daquilo que vocês não gostam. Isso é muito claro na cabeça de vocês. E é claro que vocês gostam de um monte de coisas. Né? De um monte de coisas. É natural também. Então, vai com calma, sabe? Sai, vai viajar, fazer um ano de cursinho é ótimo, começar a trabalhar é ótimo, para você amadurecer mesmo, enxergar algumas coisas. Agora, uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, eu acho, é que qualquer escolha que vocês façam, ela não pode ser focada no mercado de trabalho. Não é esse o ponto. Você não sabe como vai estar o mercado de trabalho. Ninguém tem certeza como é que o mercado de trabalho vai estar. Ó, vamos falar bem perto, tá? Como é que o mercado de trabalho vai estar no ano que vem? Por conta da história da pandemia, enfim, ninguém tem certeza. Alguém, alguém consegue ter certeza de como o mercado de trabalho vai estar daqui 5, 6, 7, 8 anos? Não existe isso, gente. Eu não acho que exista isso, sabe? O que você busca não pode ser o mercado de trabalho. Tem que ser aquilo que te faz bem, que te faz ser uma pessoa melhor. E com que as pessoas que estão perto de você se tornem melhores também. Eu acho que é esse o ponto, sabe? Eu posso estar enganado. É uma percepção muito pessoal. Mas não sei. Eu acho que é mais ou menos isso. A dificuldade com os pais, com família, isso não é simples contornar, e vocês têm que ir em contato. Ah, e uma coisa também, se eu tiver no espaço para falar, eu acho que a Fernanda que falou sobre a preocupação de entrar num curso e retirar a vaga de alguém que está afim do curso e você não sabia do curso, e aí você tira a vaga da pessoa. Meu, esquece isso. Porque se for assim, você não faz nada, entendeu?
você não faz nada. Mas eu tirei a vaga de alguém. Cara, você pode ajudar esse alguém, ou se não é esse alguém, outra pessoa que se vincula, sei lá, a esse alguém de alguma maneira, de outras formas, entendeu? A vida é dinâmica. Você tem que se, você tem que se colocar disponível à vida. Se coloque disponível à vida. Vê o que ela te oferece. Enfim, eu acho que é isso. Eu concordo. Eu posso falar uma Pode coisa falar, pode aqui? falar. Só com. Pera, eu não sei. Só. Vocês estão me ouvindo? Aham. Sim. Estamos. É que não tava ouvindo. Enfim. Só completando o que o Paulinho falou sobre mercado de trabalho, eu escuto muito assim que, assim, na minha família, né? Porque muita gente na minha família é médico. Inclusive, na parte da minha mãe, é formada só por médicos e músicos. É muito engraçado. A família é dividida entre médicos. E, por exemplo, no começo do ano a gente foi na formatura de medicina minha e eu ficava cantando, a gente quer ir na sua formatura de medicina, isso e isso, porque aí você vai ter dinheiro e tal. E é uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre comento com a minha família quando eles falam isso. Primeiro eu deixo claro que eu fico super chateada, porque eles sabem que não é meu sonho. E outra coisa, eu sempre falo que, assim, a gente fala muito de, eu quero que faz medicina, que vai ganhar muito dinheiro, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter uma vida melhor e tal. Só que eu sempre comento essa questão do mercado de trabalho, porque agora muita gente está querendo medicina apenas pelo fato do dinheiro. As pessoas não estão sonhando mais em trabalhar com o que elas querem, elas estão sonhando em ter dinheiro. Então elas estão indo atrás do curso que fala que dá dinheiro. E o que eu falo muito para eles é que, tipo, tá formando tanto médico, mas tanto médico, que daqui, sei lá, 10 anos, medicina vai ser uma profissão que vai estar sendo desvalorizada justamente por causa disso. Porque as pessoas estão se formando por causa do dinheiro. Então vai ter uma concorrência entre médicos para conseguir um paciente, entendeu? Óbvio que nunca as pessoas vão deixar de ficar doentes e tal, e sempre vai ter trabalho para eles. Só que não vão ganhar dinheiro desse jeito, entendeu? Então a gente não pode ir fazer um curso pensando assim, mas isso aqui eu vou ter muito dinheiro daqui, porque não vai ser assim. Vai mudando, né? É igual o Paulinho falou, vai tudo mudando. A gente não tem certeza nem do amanhã, imagina daqui 10 anos, entendeu? Então não vale levar por esse lado. Queria deixar isso bem claro, porque tem muita gente que ainda pensa em escolher o curso justamente por causa do dinheiro. O que a Fer falou. Eu acho que a pior escolha que a pessoa pode fazer é uma escolha baseada na grana. É a pior escolha, a pior de todas as escolhas. Porque isso é muito frágil, sabe? Isso te dá, claro, o dinheiro te dá conforto, tudo bem. Mas, bicho, você pode viver de uma maneira relativamente confortável, sei lá, ganhando menos, entendeu? Fazendo o que você curte fazer. Eu me lembro da época da faculdade, que tinha na Unicamp, você tinha o IEL, né? O prédio de letras. Do lado, você de frente para o prédio, né? Do lado direito é o IFIF, do lado esquerdo é o Instituto de Artes. E tinha um grupo, e a gente montou um grupo para tocar ali, né? Reuniu vários alunos que tocavam ali na Unicamp e montou um grupo para tocar. E tinha um cara que chamava Flávio, saxofonista. Ele fazia medicina, o Flávio. Ele arrebentava no saxofone. Ele tocava absurdamente muito. O cara era fudidésimo. A gente pode falar palavrão aqui, Pode né? falar, Valim. Fudidésimo, Flávio. E ele fazia medicina. E os ensaios eram às quintas-feiras à tarde. E o Flávio não perdia nenhum ensaio. Ele não faltava. Aí um dia conversando, eu nunca mais vi o Flávio. Conversando com ele, eu falei, pô, Flávio, mas você faz medicina? A troco de quê? Você faz medicina? Você toca? Porque ele queria fazer música, né? Tocava muito.
E ele falou, meu sonho era fazer música, mas minha família quer que eu faça medicina. Então eu entrei, estou fazendo medicina. Na hora que eu acabar o curso de medicina, eu vou entregar o diploma para o meu pai e eu vou fazer música, que é o que eu quero fazer. Olha a angústia do cara, bicho. Olha a angústia do cara. Sabe? Não é. Não, a gente não precisa disso. Vocês não precisam disso. Sabe? Avalia. Eu sei que eu estou falando demais, eu vou só fazer um comentário rapidinho e depois eu paro. Avalia, eu sempre falo, olha, a única certeza que você vai ter é que você vai morrer. Você não tem outra certeza na tua vida. A única certeza é que você vai morrer. Então, de que maneira você vai se sentir em paz eu sei que é meio soturno o que eu vou dizer, mas enfim, é isso. De que maneira você vai se sentir em paz nos momentos finais da sua vida? O que vai te dar um alívio na alma nos momentos finais da sua vida? Sabe, eu acho que esse é o norte. Entendeu? O que naquele momento, como é que eu vou me sentir em paz? Que eu vou parar e falar, é agora que eu vou. Não tem mais jeito, é agora que eu vou. E o que vai te fazer se sentir em paz naquele momento, entendeu? Eu acho que é esse o ponto. Então, dinheiro é importante para a gente viver, tudo bem, a gente passa os perrengues da gente, a gente quer pagar as contas em dia, quer pôr conta em débito automático e não se preocupar com isso, enfim, a gente sabe como é que é. Mas a escolha, não sei, para mim, a escolha não é em cima do dinheiro, do status, da posição social, a escolha não é essa. Eu acho que a escolha é outra. O que norteia a escolha, eu acho que é outra coisa. Mas enfim, já parei de falar, hein? Deixa eu só completar mais uma coisa que eu falei. Eu queria falar assim, eu não quero ser hipócrita, né, na questão do dinheiro, de falar assim que, eu não me importo com isso. Todo mundo tem vontade de ter dinheiro para poder ter as coisas que quer. Isso é natural, isso é de todo mundo. Mas o que eu quero falar é que a gente pode basear a nossa vida nisso, entendeu? Porque quem baseia a vida nisso Exatamente. acaba indo atrás de fazer coisas, tipo, para conseguir ter o dinheiro, entendeu? Por exemplo, gente que rouba, gente que, sabe, não é um roubo por necessidade, entendeu? É um roubo pela ganância da pessoa, por isso, entendeu? Só pelo dinheiro, para ter o dinheiro, entendeu? Então eu não acho certo a gente criar isso na nossa cabeça, de basear a nossa na questão do dinheiro, porque não vale a pena e a gente vai acabar se perdendo por causa disso. Concordo plenamente com o que a Fernanda e o Paulinho falaram. Eu achei legal o que o Paulinho tinha falado sobre essa mudança no mercado, né? Porque a gente fica muito preso, tipo isso, mas seguir tal caminho não vai me levar a uma boa colocação ou a grandes oportunidades do mercado. Cara, eu acho que o mercado já está em mudança. É só a gente pensar no seguinte, a UFSCar em 2016 implementou um curso que não tinha no Brasil e nenhuma outra universidade ainda de engenharia física. E que hoje já é uma das engenharias que tem com mais ramificações e várias áreas para se trabalhar. Semana passada a UFSCar trouxe um curso também de engenharia de sistemas complexos, curso novo. A USP integrando agora também aquela diferença no curso de relações internacionais. Então eu acho que o mercado já está em mudança, para a gente que fica muito preocupado com isso, sabe? E eu acho que isso só vai continuar, as mudanças vão continuar. Como eu tinha falado antes, eu acho que a gente está num novo mundo já, como o Paulinho disse também. A gente já está num momento que está mudando o cenário mundial, da maneira como a gente se relaciona, a tecnologia, as profissões. E eu acho que só vai continuar mudando. Até porque a gente vai ingressar num curso, seja no ano que vem, no seguinte, ou no outro ainda que seja, mas a gente só vai estar realmente exercendo, dependendo do curso, daqui a 5, 6, 7 anos. Então, a gente não pode falar que vai ser exatamente assim, eu vou fazer isso porque está em alta,
porque é o que eu vou ter oportunidades, é o que é bem remunerado. E não é só isso, né? O César mesmo fala pra gente, né, nosso professor de história, fala pra gente que quando você gosta do que você faz, você é bom naquilo. E quando você é bom naquilo, você tem o sucesso. Muita gente define sucesso como sendo bem remunerado. Para mim, a gente ter sucesso é a gente estar feliz fazendo o que gosta e conseguindo influenciar a vida das outras pessoas positivamente. Então, eu acho que é esse o caminho que a gente deve seguir. Procure algo que vai trazer pra gente uma estabilidade emocional, algo que a gente vai estar feliz fazendo, que a gente acorde com prazer por fazer aquilo, que a gente vai poder sempre melhorar e também mudar o mundo, mesmo que com ações pequenas ou em pequenas coisas, mas que a gente faça isso. Porque isso eu acho que é a definição de sucesso. Que isso, hein? Mas é palavras bonitas que rolam neste podcast que eu tô ficando abismado aqui. Pelo amor de Deus, essa galera fala muito bem, mano. Meus parabéns. E também, gente, um assunto que a gente é bom tratar também. Pedrão comentou sobre as universidades, a UFSCar, a USP, e é um dos temas atuais também, um dos temas polêmicos, entre aspas. Não sabemos quais serão as datas dos vestibulares. Queria que vocês comentassem um pouco também sobre o Enem, o que vai ser do Exame Nacional, né, do ensino médio, o que vai ser da USP, da Unicamp. Então, queria saber a opinião de vocês um pouco sobre esse adiamento dos vestibulares e a indecisão das datas. Estavam Quem falando que o fala? Enem ia passar pro ano que vem, não tava? Alguma coisa assim, o Unicamp. Estavam falando também. Pode ser que o Enem seja até em maio do ano que vem, né? Exatamente. Uma informação aí que apareceu, gente, o Enem, ele tem 3 datas agora que eles decidiram, ou prévias de datas, né? E 2 delas ocorrem no ano que vem, tanto o Enem digital, tanto o Enem impresso. Só tem uma apenas que está disponibilizada para esse ano, que se não me engano são 6 de dezembro, né? A primeira prova. Aquela que caiu um dia na primeira fase da FUVEST, o outro na primeira da Isso. Unicamp? Não, tipo, as mudanças. Tiveram as Ah, mudanças tá. agora. Acho que é dia 6 de dezembro mesmo, Brunão. Então, e as duas outras escolhas são uma em janeiro e a outra em maio de 2021. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que a mudança é para o ano que vem já, porque essa para dezembro eu acho que não vai dar tempo. Porque a gente está tendo aula, né? Escola pública, estadual, a maioria está tendo aula, assim, tipo, ETEC, essas coisas. Só que as públicas não. Então, tipo assim, mesmo que a gente volte nesse meio de ano, não tem como eles estudarem tudo que eles perderem em 6 meses, mais o que eles têm para fazer um vestibular em dezembro. Eu acho que maio já é, tipo, realidade praticamente, se não adiar mais ainda. Mas sobre essa questão de adiar o vestibular, adia também a matrícula do estudante, né? E se for ver, né, com as cartas na mesa, vamos ter que, por exemplo, a gente está no terceiro ano, se nós passarmos no vestibular, teremos nossa matrícula feita para o segundo semestre, né? Então, também adianta as nossas inscrições nas faculdades. Então, e ainda você comentou também sobre as escolas públicas, que, se não me engano, recentemente o Ministério da Educação disponibilizou uma lei que agora pode haver as aulas sábado e também nas férias. Então, tudo para não perder conteúdo que havia perdido já. Então, é uma realidade crítica, né, que os estudantes estão vivendo e muito complexa também de se decidir, né? Ô, Brunão, posso acrescentar só mais uma coisinha na pergunta que fez pro Brian? Mas é claro. Ô, Brian, além disso que o Brunão falou, tem uma informação que o Ministério da Educação, na verdade, que o governo de São Paulo está querendo implementar um 4º ano do ensino médio justamente para que seja um complemento de estudos para a realização do Enem em maio, que provavelmente vai ser o que vai ocorrer pela grande quantidade de manifestações de estudantes na internet. Você acha que um 4º ano de ensino médio, com o intuito de complementar, Brian e geral também, aí que a gente estava conversando, ele que acabou respondendo a última pergunta. Você acha que esse 4º ano do ensino médio é válido, é bacana, se tem que
outros pontos para se pensar também. E também se você acha que, como o Brunão falou, de implementar aulas nas férias e finais de semana para as escolas em geral, não vai causar uma sobrecarga nos alunos que vai atrapalhar ainda mais o desempenho deles, em vez de ajudar a concluir a carga de material e de conteúdo para a realização do vestibular? Ô, Pedro, mas esse quarto ano que estavam falando, como é que seria? Seria, tipo, estudar nas férias e tal, pro Enem em maio do ano que vem ou ano que vem inteiro? Então, ainda não divulgaram exatamente como seria, mas parece que seria um ano de complemento e atividades extras de estudo para que consiga suprir o conteúdo que não foi dado. Eu acredito que iria até o meio do ano só. Até pelo Enem ser em maio, né? Não sei, não, eu posso estar falando bobeira, ainda não foi especificado certinho, mas há uma grande possibilidade de um quarto ano do ensino médio. O governo de São Paulo divulgou isso, acho que foi na terça ou quarta-feira, se eu não me engano. Ia ser pra todo mundo ou só pra quem é de rede pública e tal? Ou não falaram nada? Então, eu acho que não especificaram. Eu acho que não especificaram. Pode ser que seja para rede pública, mas eu acho que ficaria muito desconexo, né? Você colocar um quarto ano para rede pública E e não deixar. colocar pra privada, né? E tem esse esquema também É o do Enem que, em maio, né? Se o Enem for em maio, quando que. Aí o ingresso na faculdade vai se dar no segundo semestre só. o que eles disseram, acho, só para que o aluno que sentisse necessidade de fazer esse quarto ano, que poderia fazer. Mas ficou muito vago tudo, né? Como é que isso rolaria, como é que seria, que escola, enfim, mas eles levantaram a proposta para quem achar que precisa de um ano a mais. Pode falar? Pode, pode. Então, sobre o quarto ano, deixa eu lembrar. Ah, sim. É que a gente não tem certeza nesses outros vestibulares vão adiar também, né? Porque a USP e a Unicamp não falaram nada ainda sobre, não? O Unicamp Bom, vai adiar. sim. Vai? Ah, é porque, tipo assim, vamos supor que as faculdades privatizadas não adiem. Então, esse quarto ano teria que ser para pessoas que quisessem, igual o Paulinho falou mesmo. Porque se for pra obrigatório, uma galera vai perder vaga que já tinha confirmado, né? Eu concordo, porque eu acho que se fosse obrigatório, assim, ia segurar muitas pessoas que, na rede particular mesmo, que estão tendo acesso à educação e tal, mesmo que melhor ou pior, tá tendo acesso, né? Então eu acho que seria um desnecessário gastar tanto dinheiro incluindo pessoas que não precisariam, entendeu? Eu acho que se fosse opcional seria legal. Eu também acho que seria opcional, seria melhor, porque eu penso assim, tem gente que praticamente perde um ano. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de São João. Quando, por exemplo, você tá no segundo, aí você fala, nossa, eu quero entrar no IFE, no Instituto Federal de São João, fazer um curso técnico, mas eu pensei isso no segundo ano. Tecnicamente, lá já é 4 anos. São 3 anos de estudo e o quarto ano de projeto. Aí eu quero entrar, que eu tô no segundo ano, só que aí, pra entrar lá, eu vou repetir um ano. Então, tecnicamente, eu perdi 2, vamos supor assim. Aí, se colocar mais um quarto ano obrigatório, tecnicamente você teria perdendo 3 anos, que você poderia estar entrando já numa universidade em si. A gente, cada momento que a gente vive durante a história é porque a gente cometeu algum erro que nos levou a um momento difícil, mas de cada momento difícil que a gente sai, a gente também tira uma lição para evitar futuros erros. O importante não é acertar sempre, mas é aprender com os erros para ser alguém melhor amanhã e fazer a história de amanhã melhor do que os erros da história de ontem.
Aproveitando a pergunta e o raciocínio da Júlia sobre os vestibulares online, queria perguntar para o Paulinho se ele não acha que é o momento ideal para se repensar a maneira de refazer vestibulares aqui no nosso país, que, como eu tinha dito anteriormente, é o único lugar do mundo que mantém o sistema de vestibular exatamente como é. Isso não é um momento para a gente pensar em como alterar isso, ou fazer um melhor planejamento em relação ao ensino médio para ser aproveitado notas, enfim, não sei como seria a forma mais viável. Mas a gente quebrar um pouco essa medida de conhecimento, né? Como eu disse, eu acho que a aprendizagem, ela deva ser, sim, ela deva ser sim, analisada e ver se o desempenho das turmas do ensino médio, do ensino fundamental, estão de acordo com o esperado, mas não medir o conhecimento. Eu acredito que isso seja muito pessoal e que uma prova ela acaba colocando todo mundo no mesmo parâmetro de comparação, sendo que não é assim, são mentes diferentes, né? São várias maneiras para chegar no mesmo resultado, eu acredito. Assim como na matemática, por exemplo. Então, queria perguntar para o Paulinho se não acha que seja um momento ideal para a gente não exatamente alterar já de cara o vestibular, mas para se repensar muito nisso. Esse é Ô, um momento para repensar o vestibular, se diz? Sim, sim. É o momento para repensar tudo, inclusive o vestibular, inclusive a cobrança do vestibular. Eu acho, na minha opinião, é claro que, né, é só a minha opinião. Eu acho que esse ano tinha que parar tudo, falar, moçada, é o seguinte, está na hora da gente repensar. Então vamos parar absolutamente tudo e vamos organizar, repensar, refazer para o ano seguinte, 2021, enfim, voltar de uma outra maneira. Mas é o momento para isso. As escolas, as secretarias da educação, né, de vários estados, as universidades, elas estão repensando isso tudo já. Até que ponto vale a gente cobrar, não vai cobrar, vamos mudar a cobrança, como é que vai fazer com as aulas? A discussão está intensa, né? O que vai surgir disso, a gente não sabe. Mas essa discussão ela tá rolando. É unânime que o volume de conteúdo é absurdo, o volume que é passado nas escolas é absurdo, que a cobrança ela tem que ser alterada nos vestibulares. O Enem não se pronuncia, né? O, o MEC não se pronuncia muito, entendeu? Por razões óbvias. Então você não tem um posicionamento do MEC sobre essa história toda, né? Mas as secretarias dos estados estão pensando como fazer, o que vai ser cobrado. É um momento de reflexão geral. E acho que vai mudar. Não acho que, não posso dizer que muda agora para o ano que vem, 2021, né? Não dá para dizer isso. Mas fatalmente vai haver mudanças. Que nem a Unicamp, né, que divulgou que queria alterar o vestibular dela, né, diminuir a carga de conteúdo desse ano e fazer uma prova mais parecida com o Enem, né? Que é um pouco Sim, menos conteudista e mais de interpretação, né, menos sim. pesada. É. Eu acho que vai Se ser não me esse o caminho. engano, se não me engano, a Unicamp ela vai fazer uma prova de 72 questões na primeira fase, ao invés de 90, e eles diminuíram também a lista de livros, né? O Diminuiu. material literário que vai cair na prova. A Unicamp puxa o carro. O que a Unicamp, nesse sentido, né? O que a Unicamp disser vai ser mais ou menos esse caminho, entendeu? A USP reluta um pouco, a Unesp reluta um pouco também no início, mas acaba sendo o caminho que a Unicamp ia apontar no final das coisas. Quer dizer, só se agora for diferente, mas normalmente é isso que acontece. A Unicamp altera e as outras vão atrás. Entende? Agora, mas é isso, tem que refletir sobre tudo, absolutamente tudo. E vai haver mudanças. Vocês estão no momento de transição, né? Vocês pegaram esse momento de transição. Quando sair as matérias de daqui a 20 anos, 10 anos de história, vai aparecer nosso nome lá carimbado na matéria Covid-19 e a sociedade moderna.
2020 vai ser o capítulo mais grosso que vai ter no livro de história. 2020. O que eu achei muito legal é que muitas faculdades particulares já tentaram adaptar o vestibular delas para a gente fazer online. Não sei se vocês viram, mas a FAAP está oferecendo vestibular online. A Belas Artes está oferecendo. E até a PUC Paraná eu vi que está oferecendo. Não sei se a PUC São Paulo está oferecendo. Paraná eu vi. E eu achei muito legal isso, que eles estão dando a oportunidade para a gente também fazer o vestibular deles, né? Mas, em compensação, algumas faculdades, isso eu achei muito errado. Por exemplo, a Universidade de São Francisco, de Bragança Paulista, é a faculdade de medicina, ela é muito boa. Ela é uma faculdade particular muito boa e que não é tão difícil de passar. Só que eles estão oferecendo vestibular presencial agora em junho, no meio de uma pandemia, entendeu? Isso eu já acho muito errado. O pessoal não tá ligando muito, ainda mais para uma cidade grande que já teve muitas mortes da doença. Então, o que as grandes universidades públicas estão fazendo, eu acho muito certo. Eu adorei o que a Unicamp falou de mudar o estilo do vestibular, porque até quando ele estava sendo normal, eu já achava muito conteúdo. Inclusive, obras literárias da Unicamp e da UVEST, eles sempre cobram livros, e eu acho isso muito errado, porque a gente tem que lidar com todo aquele conteúdo e também lidar com os livros, entendeu? Então eu acho que e são muito livros repetidos dos outros anos, entendeu? Então eu não concordo muito com isso, mas eu achei bacana eles fazerem isso. Sim, eu ia comentar até também sobre esses vestibulares online, ia falar também das escolas, das faculdades particulares, que se não me engano a FGV também adotou o vestibular online, e eu ia perguntar a opinião de vocês sobre este momento, essa decisão, né, de fazer a prova online, o que vocês acham? Também a gente já começou a fazer também os simulados online, as provas online também, então para a gente talvez seja um pouquinho mais fácil. Para mim, eu não gosto de fazer nada online, principalmente prova. Então, qual a opinião de vocês sobre essas provas online e se isso seria uma opção também para os estudantes? Posso falar? Pode, claro. Sabe, Bruno, assim, eu acho que, tipo assim, o vestibular online, ultimamente, tá sendo a melhor opção pelo momento que a gente tá vivendo. Só que, tipo assim, e quem não tem acesso a, por exemplo, internet, um computador? Como que vai fazer um vestibular online? A gente, no caso, a gente tem acesso, certo? A gente, nossa, é perfeito de fazer um online que tipo assim, eu não gosto. Sinceramente, eu prefiro 1000 vezes estar lá sentada com um lápis na mão, pela prova ali do lado, fazendo sabisco, grifando as coisas. Prefiro 1000 vezes, mas não sei. É isso. E além de todos esses problemas, tem que contar com a honestidade das pessoas, né? Porque, principalmente no meio de ano agora, que vai ser cada um na sua casa e tal, você vai ter a tela do computador ali, com a prova, e o celular do outro lado, né? Então, assim, tem esse problema além de tudo que vocês já falaram, né? O que eu fico pensando é quem tá fazendo medicina e tá tendo que fazer a questão do EAD, né? A pessoa, e se ela estudou, tá colando na prova, não sabe contar, depois a pessoa que vai atender você e você não tem nem noção de que ela fez isso quando ela estava estudando. E aí? O que vai acontecer, entendeu? Então, tá muito complicado essa questão do EAD e de prova online, né? Tanto para ingressar na faculdade, no ensino médio, ou até já está dentro da faculdade mesmo.
Exatamente o que a Fernanda falou, essa questão da cola, né, principalmente em provas do ensino médio, do vestibular, é uma coisa que a gente precisa observar de perto mesmo, porque, querendo ou não, nós vamos ser os profissionais de amanhã. Então, principalmente um estudante que quer cursar medicina e ainda cola na prova que ele está fazendo, é uma coisa séria também. Não apenas um estudante de medicina, mas um estudante para engenharia civil, um estudante para letras. Então, é uma coisa muito séria e que deve ser observada mesmo. Eu acho que as provas para EAD no ensino médio, ela é compreensível e tem que ter por causa de tem que completar, né? Até o final do ano, todo mundo tem que ter feito as provas e tudo. Na nossa escola, pelo menos, no calendário. Só que eu acho que na faculdade, talvez as que continuaram, tipo GV, sejam necessárias, mas acho que não uma prova, mas uma avaliação de outro jeito, sei lá, se tiver outro jeito de fazer uma avaliação. Porque a prova do jeito que a gente faz, pelo menos, é a coisa mais fácil que tem para colar. Mesmo estudante de faculdade, porque ninguém quer bombar. Ainda mais um estudante de faculdade, cara, como a GV. E daí, além de honestidade, vai o cara que tá lá, só querendo fazer faculdade por fazer. E não gosta, vamos supor, de medicina. Exatamente, exatamente. Mas é um assunto muito complicado, EAD, né, principalmente. E, bom, pessoal, então vamos aqui fechando alguns assuntos também. Queria que vocês, como estudantes, os estudantes muito frequentes, estudantes muito atentos, queria que vocês passassem algumas dicas aí para a galera que está estudando para o vestibular da distância, essa galera que está se preparando. E também, Paulinho, queria que você passasse uma dica para todos, né, como uma voz dos professores nesse podcast aqui, sobre os estudos também. Ó, eu falando assim para estudante que tem acesso à informação, né? Porque eu não consigo opinar sobre quem não tem, né? Mas assim, se você já tiver uma plataforma bacana, tiver acesso a material didático bom, assim, o importante é manter o ritmo e também descansar a mente e cuidar da saúde mental, né? Então, assim, não adianta você só estudar, só estudar, só estudar. E é isso, vai chegar no final do ano, você não vai conseguir nem pensar mais em prova, né? Então, assim, é importante também separar uma parte do dia pra fazer uma coisa que você gosta, um hobby, jogar um jogo, ler um livro, ver um filme, né? Cuidar de você mesmo, porque sem isso você não vai conseguir ir muito longe, não. Para quem também tem as condições aí, a Débora Aladim, não sei se todo mundo conhece, lançou um curso que é R$2, eu acho que é anual ou semestral. Você paga R$2, você tem um curso dela. Ela postou no Twitter e tem mais coisas dizendo lá sobre isso. E tem vários professores que também estão, por não conseguir dar aula presencial, estão fazendo vídeos no YouTube. E é igual o João Pedro falou, sempre pensa em você também, porque se você está com a cabeça esgotada, você não vai aprender nada. Zero informação você vai adquirir. É isso. Que precisar, logicamente, pode contar com a gente. Se você conhecer alguém que está precisando de ajuda, a gente está sempre aqui para ajudar de diversas maneiras. A Júlia agora criou um canal também no YouTube colocando lá vídeos de ajuda em matemática, ajuda em outras matérias também aí. O importante é isso, gente. Agora é todo mundo se ajudar, porque a gente está no mesmo barco. A gente tem que também ter essa sensibilidade com o outro, que a gente vai sair dessa junto. A gente tá aprendendo com erros que a gente cometeu e a gente vai sair disso também junto e tirando lições disso aí. É isso aí, Brunão? É isso aí também, Pedrão. Você comentou sobre o canal da Júlia. Temos aqui a Fernanda também, tem uma página de estudos também. Quem quiser seguir, exatamente, @fefematosstudies, né, Fernanda, correto? Isso mesmo, tá certinho, Bruno. Seguem lá ela também, gente. Nos sigam nas redes sociais também. E, Pedrão, fala aquela frase de efeito para encerrar esse podcast com chave de ouro. Galera, é o seguinte. Cada momento que a gente vive durante a história é porque a gente cometeu algum erro que nos levou a um momento difícil.
Mas de cada momento difícil que a gente sai, a gente também tira uma lição para evitar futuros erros. O importante não é acertar sempre, mas é aprender com os erros para ser alguém melhor amanhã e fazer a história de amanhã melhor do que os erros da história de ontem. Lembre-se, Ô, louco. a vida. Pedro arrebentou. Esse menino vai fazer filosofia, já tô até vendo já. Que isso. Mas lembre-se, pessoal. Brasil! A vida não é um monstro de 7 cabeças. Valeu, galera. Tamo junto.